América, tudo bem? Alunos do terceiro ano do ensino médio, aqui é o professor Marcos Vinícius, eu dou aula para vocês de português e esse é o nosso primeiro vídeo aí, que vai contar um pouquinho sobre esse início, do terceiro ano do ensino médio na nova escola de tempo integral do Jardim América. Sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês estejam bem e continuem assim, tá bom? Vamos lá, começar pelo começo, A gente vai trabalhar com português, língua portuguesa e literatura, alguns chamam de um jeito, outros de outro, mas a gente tem que colocar em mente o seguinte, a língua portuguesa vai ser muito importante para os nossos desafios futuros. Então, a nossa proposta é que vocês aprendam de maneira escalonada, A gente vai ter atividades que são mais para a área de gramática, mais para a área de textos, mais para a área de redação, porque nós temos aí 6 aulas por semana e a gente vai aproveitar muito bem esse período para que vocês entendam a língua portuguesa e tirem esse medo, essa coisa de muito difícil, não dá para entender. Isso tudo é muito relativo, a gente vai tentar juntos, fazer isso melhorar, tá bom? Bom, primeiramente eu quero lembrar você que são 6 aulas por semana e a gente tem alguns combinados para fazer agora nesse momento. Nossas aulas serão via centro de mídias, então as videoaulas do centro de mídias SP1 estão muito conectadas com o que a gente vai fazer aqui e a gente vai usar sempre a nossa apostilinha, essa daqui que está aparecendo para você, essa apostila azul do terceiro ano é o nosso carro-chefe, a gente vai se pautar por ela, as atividades vão estar sendo feitas sempre nessa apostila, tá bom? Quem não tiver ela de maneira física, providencie na escola, a escola tem lá para distribuir para vocês. Vocês também tem o PDF aí que vocês podem baixar e fazer as atividades, então, de maneira remota, como vocês quiserem. Vamos começar também falando de uma coisa importante. Nós vamos ter várias atividades, várias avaliações que vão ser feitas durante o ano para que vocês possam ter uma noção de que caminho a gente está seguindo. Então, quando a gente for olhar para uma prova, para uma avaliação, a gente não pode imaginar ela como uma coisa punitiva, mas na verdade uma coisa de estou aprendendo, estou retomando, estou fazendo novamente aí alguns caminhos que não deram muito certo naquela primeira avaliação. Então quando tiver alguma prova, alguma avaliação, vamos encarar ela como um momento de aprender de novo, um momento de errar e aprender, porque é muito fácil errar lá fora e ser cobrado, e ser julgado. O importante é errar aqui dentro para que a gente possa ter essa correção no momento certo. Então ninguém aqui é dono de todo o saber absoluto, todo mundo pode errar e na escola deve-se errar para que a gente possa corrigir, tá bom? Então vamos tirar essa coisa da cabeça aí. Também sei que é muito difícil para você entender que a escrita de redações são um problema para quem não consegue escrever muito. Mas isso a gente vai começar a resolver na medida que a gente tiver mais repertório. E esse repertório a gente vai adquirindo durante o nosso dia a dia, durante as nossas leituras, durante nossas atividades. Eu vou tentar trabalhar a língua portuguesa de maneira não tão chata, não tão pesada, embora a apostila e todo o conteúdo peça uma coisa mais aprofundada na questão das literaturas, dos grandes autores. A gente vai sempre trabalhar com uma coisa em paralelo, tá bom? E a nossa primeira aula, antes de começar todo esse processo, a aula inclusive já aconteceu no centro de mídia, a gente vai retomar ela, eu quero lembrar você de futuro, não foi isso que eu falei no começo? Então, vamos pensar um pouquinho em como é que vocês estão, onde vocês chegaram. Vocês estão no terceiro ano do ensino médio. Antes disso, nós tivemos o quê? Creche, pré-escola, ensino fundamental dos anos iniciais, que vai até o 5º ano. Depois nós tivemos o ensino fundamental dos anos finais, que vai até o 9º ano. E aí nós tivemos o ensino médio, o 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, que é onde nós estamos agora. Pois bem, o mundo não vai acabar agora e vocês vão ter muitas coisas ainda para passar daqui para frente. Então prestem bem atenção no que vem a seguir. Olha só, a seguir a gente tem alguns caminhos aí que podemos prosseguir na vida acadêmica. Quando eu falo de vida acadêmica, não falo de academia, eu estou falando de acadêmica de faculdade, de universidade, de coisas estruturalmente educacionais, tá bom? Então na vida acadêmica, nesse sentido, a gente vai ter algumas opções. Primeiro, partir para um curso técnico ou para uma complementação técnica. Quando você terminar o seu terceiro ano, você pode fazer um curso técnico num período diminutivo, num período menor, você pode concluir e ter um diploma técnico. Que cursos técnicos a gente tem disponíveis no mercado? Vários, de várias atividades, de várias profissões que exigem curso técnico. Vamos pegar um bem básico, bem simples e bem comum. Todo mundo conhece, por exemplo, o curso de auxiliar de enfermagem. Para quem gosta de saúde, para quem não tem problema de ver sangue, de dar uma injeçãozinha ali, aqui, não tem problema nenhum, é um dos cursos que a gente pode chamar de técnicos.
Então como é que acontece hoje? Muitas das mães, das tias, né, dos colegas de vocês terminam o ensino médio e aí resolvem fazer um curso técnico de enfermagem. Esse curso ele é formado por uma carga horária de atividades técnicas e teóricas daquela profissão, da enfermagem. Então, em um ano e meio, 2 anos, você consegue concluir esse curso técnico. Então, você tem a formação do ensino médio, que é essa que vocês estão tendo agora, e mais um diploma complementar de curso técnico em enfermagem. Deu para entender? Pois é. Além disso, a gente também tem o caminho da universidade, onde você tem alguns cursos aí de nível superior, é o que a gente chama de 3º grau. Então a gente tem cursos que têm duração de 3 a 4 anos, de 5 a 9 anos, e o grande curso aí no sentido de tempo de extensão, que é a medicina, que pode chegar até 12 anos de estudos, tá certo? Então você tem aí várias opções para poder escolher. Lembrando que a forma de ingressos para a universidade você tem o Enem, que é uma coisa muito importante, que você tem que se inscrever esse ano. Eu vou pegar no pé de vocês para que vocês se inscrevam no Enem de 2021, porque a gente vai ter aí muitas vagas, né, disponíveis gratuitamente pelo sistema de bolsas que o governo federal distribui. Então fica a dica para que você não perca essa oportunidade. Além disso, tem os cursos que você pode pagar na faculdade particular e tal, e você fazer aí a sua graduação em nível superior. Depois de você fez esse curso de nível superior, você tem alguns outros caminhos. Você tem a pós-graduação, que é uma especialização de uma área daquele curso que você escolheu. Temos também o mestrado, que é um aprofundamento muito mais contundente em relação a uma tese, a uma teoria de uma área específica. E depois temos o doutorado, o pós-doutorado e por aí vai. Para vocês verem, na verdade, que não acaba, né? A gente tem muita coisa aí para seguir em frente, beleza? Então guardem essa informação na cabeça, a gente tem muita coisa para fazer quando acabar o 3º ano. Então é isso que eu espero de vocês, que a gente não pare nunca, porque o negócio só está começando, beleza? Muito bem, segunda parte da nossa aula, agora sim nós vamos falar um pouquinho do conteúdo, né? A gente vai pegar a apostila aí, nas primeiras páginas nós vamos ter aí alguma coisa falando sobre poesia e literatura, onde está a literatura, o que aconteceu com a literatura. Primeiro a gente tem que lembrar 2 pontos muito importantes. Literatura é tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que foi criado e registrado. Então eu posso ser capaz de dizer para vocês que a literatura começou lá na época das cavernas, onde os camaradas pintavam nas paredes da caverna, aqueles desenhos e tal. Aquilo foi registrado, aquilo foi catalogado, e aquilo é literatura, tá certo? Então assim, uma batalha de rima que a gente vê por aí, um poema que uma colega nossa fez, um texto, uma redação, um livro que a gente lê, tudo isso é literatura, tá certo? Então a gente tem que desmistificar que essa coisa de literatura, aquela coisa sisuda, somente aqueles grandes autores do século passado e tal, eles são muito importantes para a gente entender os períodos que acontecem, a trajetória da linguagem e da língua portuguesa no Brasil e na Europa, mas não é só aquilo, tá bom? A gente pode falar aqui um livro muito bacana de Paulo Coelho, que é super moderno, ele também é literatura, assim como Iracema, que é um livro clássico, que cai nos vestibulares, também é uma literatura de muito bom gosto, tá certo? E o que é importante que a gente saiba é que a gente tem que saber diferenciar, analisar, compreender por que aquelas palavras são tão difíceis pra gente hoje, porque elas não estão no nosso vocabulário. E aí, aquela dica de ouro é, quanto mais a gente lê, mais vocabulário a gente adquire e mais fácil é a gente poder se expressar. Seja falando, seja escrevendo, seja interagindo com o nosso mundo, tá bom? Bom, nessa primeira aula a gente vai fazer a seguinte atividade, a gente vai reconhecer todos os aspectos históricos, tá certo? Que estão aí envolvidos na atividade, né? Por onde anda a literatura. Então a gente vai ter elementos que estruturam o elemento narrativo, como personagens, marcadores de tempo, localização, sequência lógica, e além do que, a construção do que era o romance no século XIX, tá certo? Porque, na verdade, aquilo tudo tinha que fazer sentido naquela época e a gente tem que saber reconhecer o que era factível, o que era ponto naquele momento da história. E aí, você acredita que os livros podem mudar as pessoas? Você acredita que um texto, uma música, um poema, uma história pode mudar a vida de alguém?
Guarda essa informação que daqui a pouquinho eu quero a sua resposta. Fato muito importante que a gente tem que saber reconhecer o que é um texto literário e um texto não literário. Ou ainda, voltando um pouquinho lá no ensino fundamental, o que é um texto verbal e não verbal. O que é um texto conotativo e denotativo. Bom, para começar, pelo começo, a gente tem que falar um pouquinho de duas coisas importantes para poder chegar lá no finalzinho, que são as figuras de linguagem. O que é denotação e o que é conotação? Vocês lembram disso lá no nosso ensino médio, primeiro e segundo ano? Vamos relembrar. Denotação é aquilo que tem a ver com a realidade. Eu denoto, eu descrevo coisas que existem, reais. E quanto à conotação, tem a ver com conto, com imaginário, com contar uma história. Então, denotação tem a ver com descrever fatos reais. E a conotação tem a ver com descrever ou contar coisas imaginárias, coisas que não são reais, tá bom? Então vamos ver essa imagem aqui, por exemplo. E aí? Você já engoliu um sapo? E essa outra imagem? Pois é. Tirinhas como essa, memes da internet, relatam muito o que essa conotação pode ser. Quando a gente emprega, por exemplo, engolir um sapo, se fosse na vida real, a gente vai imaginar alguém realmente pegando um sapo, um animal anfíbio, cozinhando provavelmente, né? Mastigando e o engolindo. Fisiologicamente, isso é real. Alguém pode engolir um sapo. Agora, quando a gente usa essa expressão para lembrar que a gente foi obrigado a encarar uma certa situação, a nossa contragosto, porque sapo nem sempre é bom de se comer, a gente está usando o sentido figurado. Então, essa é a ideia. Denotativo é aquilo que demonstra o fato, o ato de alguém comer, realmente se alimentar de um sapo, de um anfíbio. E a conotação significa usar esse termo de maneira abstrata para mostrar alguma coisa que é difícil de engolir, não é? É por aí que a literatura vai partir, tá certo? A partir do momento que a gente tem esses elementos conotativos, a gente tem as palavras sendo utilizadas ao nosso querer, do jeito que a gente quiser. Se a gente quiser usar a palavra lua de maneira fictícia, usando a lua de maneira romântica, usando a lua para descrever um momento e um clima harmonioso, a gente pode usar, embora a Lua seja um satélite natural da Terra que exista a não sei quantos milhões de quilômetros da Terra, entenderam? Então a gente vai ter a oportunidade de usar as palavras do jeito que a gente quiser para expressar aquilo que a gente está sentindo no momento, a partir de uma escrita, por exemplo. Bom, mas por enquanto é isso, a gente vai parando por aqui e na nossa próxima aula, que é a sequência dessa aqui, a gente vai falar um pouquinho do poema Iracema e também quero falar para vocês de uma coisa importante, as figuras de linguagem, tá bom? São palavras, são formas de a gente poder expressar as palavras com certa ironia, com certo sarcasmo, com certo comparativo. Então são vários elementos aí que retratam essa forma de usar as palavras, essas figuras de linguagem, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai falar de figuras de linguagem, do poema Iracema e a gente fecha esse primeiro ciclo, beleza? Até a próxima semana, valeu, abraço, se cuidem, máscara na cara, hein, galera? Valeu, tchau!